Olá, muito boa tarde. Está sintonizado nos 97.2 da Rádio Vizela. Seja bem-vindo à edição de abril do Atitude FM, um fórum feito de e para jovens. Um projeto da Rádio Vizela conta com a Fundação Jorge Antunes como parceiro. Hoje vamos falar sobre arte e cultura em Vizela. Estamos em direto desde o Espaço Jovem, não por acaso, mas porque este é o espaço de onde tem convergido a criação artística e cultural do projeto que culmina esta noite com um espetáculo na Escola Secundária de Vizela. Falo do projeto juvenil Rendezvous Cultural. Convido desde já a vir ter connosco, a assistir ao vivo ao Atitude FM, desde sábado. A conversa promete e passo já a apresentar o painel de entrevistados. Hélder Magalhães, escritor, João Filipe, músico, José Manuel Guerra, também músico, Ricardo Gonçalves, pintor, Domingos Ferreira, que faz teatro na Fundação Jorge Antunes e é um dos dinamizadores do Rendezvous Cultural, bem como Anita Pinto, que está também hoje cá connosco, dos Baiciência. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradeço por terem acedido ao nosso convite e terem estado aqui hoje para enfrentar este desafio, esta partilha de ideias sobre aquilo que representa a arte e a cultura em Vizela. Vamos começar este debate, começar por João Filipe, como disse, músico em Vizela, bem conhecido desta comunidade, para me perguntar se considera que a arte e a cultura têm expressão nesta comunidade. Eu, antes de falar na comunidade, começo por falar no país, não é? Eu acho que a arte e a cultura no nosso país ainda não têm a expressão que devia e isso reflete-se evidentemente em comunidades como a nossa, que é a Vizela, e em todas essas por aí fora. Não creio que se dê o devido valor, como há pouco, apesar de que se tem vindo a tomar algumas medidas no que diz respeito à educação, que já deviam, a meu ver, serem tomadas há muitos anos atrás. Mas, como é óbvio, isso demora a que seja incutido nas pessoas e por isso creio que ainda há muitas coisas, muitas arestas a limar e muitas coisas que temos pela frente para fazer. Achas que ias começar por falar no país e depois irias falar em Vizela? Achas que Vizela é o espelho daquilo que acontece no resto do país? Não sei se será o espelho, mas quer dizer, não se vê grande coisa a acontecer, no meu ponto de vista, pelo país, a não ser o que se pode considerar de clichê, não é? Quase que o obrigatório. Começa-se pelo valor que se paga, por exemplo, e particularmente da música, por um disco, e termina-se, por exemplo, na centralização de espetáculos em cidades como Lisboa e Porto e pouco mais, porque depois, à volta, em todas as terras à volta, se não for a boa vontade de algumas pessoas, nada acontece, porque simplesmente aquilo que eu sinto que vem pela política é que não é importante. Existe em Vizela a sensibilidade para a cultura musical? Ainda não é suficiente, no meu ponto de vista. Ainda é cedo, lá está, como eu disse há pouco, ainda não se reflete o fruto das últimas coisas que têm acontecido, nomeadamente a criação da Academia de Música, o ensino da música nas escolas primárias. Ainda é cedo para se refletir isso da melhor forma, creio eu. Por isso é que precisamos de algum tempo mais. José Manuel Guerra, concorda, é também músico. Ainda não existe sensibilidade suficiente para a cultura musical em Vizela, como disse o João Filipe? Bom, a sensibilidade eu acho que existe, acho que as pessoas em Vizela têm sensibilidade musical, artística, têm esse tipo de sensibilidade. Agora, não sei se tem uma oferta ainda suficiente ao nível do que todos podemos esperar, ao nível do que todos estamos inseridos da cultura, pedimos e achamos que é bom para nós. Agora, em relação à instituição que eu represento aqui, como o João Filipe disse, a instituição, a Academia de Música, tem 3 anos de vida, e os músicos que estão lá a ser criados, é evidente que ainda não podem demonstrar nada. No entanto, a Academia e a Filarmónica em si têm outras valências que já vão demonstrar alguma coisa, às vezes até muita coisa, mas obviamente não chega, não é? O mundo cultural e musical de Vizela não é a Filarmónica.
é também a Filarmónica, mas não só. Portanto, no conjunto das associações culturais que existem em Vizela, acho que tudo pode ser feito, tendo em conta, lá está, a tal sensibilidade que nós vamos tendo, e eu acho que essa existe, que há muita gente sensível à arte e à cultura em Vizela, tendo em conta essa sensibilidade geral, acho que podemos ir no caminho certo, que é manter mais oferta. Mas existe sensibilidade a quem compete decidir e apoiar estas estruturas culturais e musicais? Bom, na parte que me toca, na minha instituição e de quem gera o nosso Conselho, eu sinto apoio total, portanto, da parte, nomeadamente da Câmara Municipal, que é quem nos apoia no dia a dia, e nós sentimos nos responsáveis da Câmara total disponibilidade, vontade de querer fazer mais. Obviamente, os meios não são muitos, nós estamos todos avisados, acho que todos estamos nessa mesa, sabemos das reais possibilidades do meio camarário, e, portanto, perante as dificuldades, e mesmo com essas dificuldades, acho que temos, eu falo por mim, e não posso falar pelos outros, temos sido muito apoiados e completamente acompanhados. Diz o ditado que os santos da casa não fazem milagres. Alguma vez sentiram que os artistas de Vizela têm sido colocados na prateleira enquanto são pagos cachês consideráveis a artistas que vêm de fora? Bom, em relação às cachês, não estamos a falar de considerar ou deixar de considerar, são factos, não é? Um artista de Vizela, onde quer que toque em Vizela, tem um cachê medíocre, mesmo medíocre, e um artista que às vezes vem fazer igual ou pior de fora, mas porque tem um nome, obviamente, tem uma estrutura atrás, tem um nome atrás, um marketing atrás, leva um cachê completamente exorbitante. Não vamos discutir por aí, porque isto são contas de outros rosários, mas são factos, não estamos aqui a dar a nossa opinião, são completamente factos, portanto, tanto a nível teatral como musical, como mesmo de artistas plásticos, se expuserem em Vizela, vem um artista com um nome por trás, obviamente referimos outros valores. Não quero dizer que os santos da casa não fazem milagres, eu, na minha instituição, sinto completamente o apoio e o carinho da população. A nível financeiro de cachê, quando vamos fazer um concerto, obviamente não. Domingos, fazes parte já há algum tempo do grupo de teatro da Fundação Jorge Antunes. Tens tido a oportunidade de mostrar as tuas competências artísticas e culturais enquanto ator, amador? Sim, isso, graças a Deus que existe o grupo de teatro da Fundação em Vizela, que é quase como um meio no deserto, porque para jovens permite-nos sentir-nos criadores de alguma coisa. E eu só usei esta frase para levar a conversa para onde me convém, que era, desculpem ter de admitir isto, que era desta conversa que estamos a ter, acho que eu percebo e concordo, mas acho que estamos a falar muito de oferta, de cultura, e lá está, não estamos a falar tanto de criação de cultura, quer dizer... Produção artística e cultural. Também estamos a começar esta conversa. Sim. Tem razão. Nesse sentido também há um bocado a ideia de que as pessoas podem ser consideradas máquinas a partir do momento em que os criadores em Portugal, na sua maioria, são obrigados a ter o seu emprego para se sustentar e a parte da criação, a parte da cultura é quase como o seu part-time ou hobby, que normalmente ocupa mais tempo ainda do que o seu próprio emprego. E acho que, e desculpa-me interromper, Domingos, mas acho que padecemos todos ainda do mal neste país, que é o de ver a cultura e a arte como uma forma de passar o tempo e não como uma forma sustentável. E daí a questão dos cachês que falaste, que quer dizer, pagamos cachês exorbitantes a alguns projetos que são escolhidos por algumas pessoas que muitas das vezes, infelizmente, têm determinados cargos que, na minha opinião, não deviam ter e que quase que influenciam o país para ouvir, porque metem as músicas daquelas bandas e daqueles projetos a passar na rádio não sei número de vezes, e muitas das vezes tudo o resto está para trás, é esquecido e é completamente insustentável. A propósito do fator cultural, porque a arte é uma expressão da cultura no país e no mundo. E aquilo que eu acho que está a ser debatido é o reflexo da nossa sociedade. Nós repararmos, um dos grandes fatores que se mede e que se discute, as audiências televisivas, refletem esse fator cultural.
A cultura é algo que está enraizado, pode-se mudar, mas é desde os nossos hábitos até à expressão artística. Nós temos a capital europeia da cultura aqui ao lado, em que está a apostar não nos projetos megalómanos a que Portugal se habituou, mas a educar as pessoas, desde a requalificação da cidade às criações em laboratório na cidade. É isso que faz falta, porque a nossa sociedade está habituada a showbiz. Ou a programação de catálogo. Exatamente, disse, a programação do catálogo. O João Serra, o presidente da Fundação Cidade de Guimarães, entrevista. O que tem audiência no nosso país, apesar de haver alguns projetos que são de louvar, que vão de encontro a outros pormenores, basta ver a televisão, que é que dá audiência. Isto é um fator cultural, um fator que está enraizado nas pessoas e que vai de encontro àquilo que estavas a dizer, que só gostam de um determinado tipo de música e que se for uma música mais clássica, erudita ou diferente, que tem meia dúzia de pessoas. Nós temos aqui, Vizela tem a programação de jazz. Quantas pessoas vão ao espetáculo? Mas se vier um artista denominado Pimba, não é? Capaz de não chegar ao espaço. Isto é um fator cultural. E é isto que é difícil mudar. Isto muda-se nas escolas que estamos a falar e que o José Manuel Guerra falou, da Academia de Música, que já está, como vai às escolas, incute algo, educa. Isto é que é preciso. Isto é que é preciso educar e temos que apostar. É mais difícil educar agora as pessoas que já são adultas o melhor é apostar nas crianças para que elas possam ter outra percepção, porque é das percepções que nasce a arte e que se vê a cultura de um país. A necessidade, provavelmente, de as próprias instituições apostarem nessa parte educativa, porque o papel das televisões e da comunicação social, o papel deveria ser educar e não aproveitar-se da dita, passo a expressão, ignorância da população. E o que é certo é que eles preferem aproveitar-se da população do que propriamente criar uma identidade e terem vontade porque eles querem números imediatos e é muito difícil nós na cultura termos números imediatos. A cultura, se formos a falar em números, o que se investe na cultura é como se perdido. A cultura não tem o que se vai buscar da cultura é a educação das pessoas, é depois a qualificação de uma cidade. Ou seja, não tem um valor material. Sim, não se espera. Exatamente. O que se espera, na verdade tem. Não é imediato. Não é em números. Vamos voltar ao Domingos, que estávamos a falar do grupo de teatro da Fundação Jorge Antunes e o Hélder falou num ponto que é importante. A maioria dos eventos organizados em Vizela é de entrada gratuita, mesmo assim é difícil que o público adira, portanto, e marque presença nesses espetáculos. Porquê? Quem me dera saber responder a isso, mas a verdade é que com 90% das pessoas que falo, quando temos um espetáculo e digo aos amigos, aparece, vais gostar, é uma coisa leve, nós temos sempre a preocupação de fazermos algo que tenha humor, que seja de fácil digestão, digamos assim. 90% das pessoas dizem que gostam de teatro e que vão pensar se vão, mas o problema é que essas pessoas olham para o teatro e para o plano de ir ao teatro, o pensar ir ao teatro, como se não tiver mais nada para fazer, vou. Se estiver a dar o jogo de futebol, já não vou ao teatro para ver este jogo de futebol. Se estiver no café e estiver a meio de uma sueca, não vou parar a sueca para ir ao teatro. Quando uma peça tem 1 hora, era levantar, ir ao teatro e passado 1 hora retomavam um jogo da sueca. Mas o que é que falha? É a comunicação? É a divulgação? É a formação, como dizia agora o Hélder? Aquilo que estávamos a falar que o Hélder falou, chama-se criação de público, que é uma política que em Guimarães, na Capital Europeia da Cultura, já está a ser implementada há muitos anos. E há muitos anos começaram e estão agora a começar a ter um pouco de retorno, ainda falta muito até terem o retorno de conhecimento. Só se consegue criar públicos criar públicos de uma forma sustentada e considerável. Obrigado, João. Quando os pões a criar. E eu aí concordo com eles. Às vezes, se em vez de gastarmos
a comprar eventos, espetáculos fora e gastássemos a investir um pouco mais nos grupos que existem cá, criar até outros grupos de outras vertentes e obrigássemos as pessoas a experimentar, as crianças nas escolas, quando as pessoas criam algo é quando elas aprendem a gostar de depois ver. Eu acho que não respondi à pergunta, mas entretanto também vou ser sincero e esqueci-me. Hoje em dia, será que é suficiente enviar um e-mail ou um folheto via correio? Vamos agora ouvir a Anitta, que não teve a oportunidade ainda de participar nesta conversa. Bastará o envio desta comunicação e ficar à espera que as pessoas apareçam? Hoje em dia a estratégia será ir ao encontro das pessoas, descobrir o que elas gostam e reunir essa informação para a criação de um produto artístico, por exemplo. Pois eu acho que é essa mesma questão. A atitude criativa não pode ficar só do lado de dentro da parede. Tem que sair e tem que ir ao encontro do público, perceber o que é que o público precisa, perceber qual é o seu gosto e se calhar é necessário haver uma adaptação, deixar-nos de dividir demasiado, segregar demasiado populações e classificar grupos e culturas e tentar haver aqui um meio conciliador que inclua o pimba e o jazz, mas há pessoas que gostam e nós temos que compreender isso. É esse o objetivo do Rendivo Cultural, o projeto que está a decorrer esta semana em Vizela? Exatamente, eu acho que passa muito por aí. Nós saímos, nós fomos para a rua, nós mostramos o que estávamos a fazer, nós demos a cara e permitimos que as pessoas nos vissem, soubessem por onde é que nós circulávamos e onde vai culminar o evento final é toda essa mostra de trabalho que foi feita durante esta semana. A nossa divulgação não passa só por flyers e press release, passa pela aproximação ao público, andar nas ruas, comunicar o que estamos a fazer e qual será o nosso âmbito final. Mas como é que através da cultura se pode aproximar as pessoas das suas tradições locais, ou seja, tomando consciência da sua própria cultura? É assim, isto é todo um processo de reflexão e eu acho que a base essencial é essa, é perceber o que somos, o que queremos ser, mas o que é que está à nossa frente. E a cultura é muito isso, é uma identidade que nós temos. E se é essa a identidade, a raiz que queremos manter ou se queremos transformá-la, porque aqui, por exemplo, no exemplo do Rendezvous, nós fomos buscar a tradição portuguesa, dos bombos, das caixas, misturar com música contemporânea, mais ligada às raízes daqueles que recebemos, e transformar e aglutinar tudo isto num projeto final que não é segregador, não temos o tradicional e o contemporâneo, temos uma mistura que resultou muito bem e que eu acho que é uma mostra do que isto pode acontecer. Na tua opinião, qual é o espaço que a arte e a cultura têm em Vizela? Para já muito pouco. Eu também vou ser sincera, eu sou de Vizela, mas eu há pouco tempo que frequento Vizela. E se calhar por isso tenho um olhar externo que outros que cá residem e que sempre cá tiveram têm sobre o assunto. Eu acho que a divulgação ainda é pouca, embora acredite que se faça muita coisa por vontade própria, mas ainda não há projeção, ainda não se chega às massas, concordo. Mas também temos que avaliar se é isso que queremos. Se queremos um espetáculo com 5.000 pessoas ou se 500 pessoas estamos bem e é esse o público que queremos. É preciso fazer toda uma avaliação do que queremos como projeto final e comunicá-lo. Acho que aí é a parte essencial, é comunicar quem é o nosso público e comunicar com ele e perceber o que é que podemos conciliar entre os dois. Ricardo Gonçalves, como é que é ser pintor em Vizela? É bom, é porreirinho, por acaso é. E eu, ao contrário do que foi dito até agora, eu acho que há uma verdadeira vida cultural aqui em Vizela. Eu sou a favor das programações amadoras e dos concertos nos quiosques e tudo. Estas cenas dos cachês para mim é estranho. Eu sou a favor da boa vontade dos jovens e deste concurso de banda de garagem que vai haver daqui a pouco. Isto para mim é muito bom. E uma pessoa não se pode esquecer também que estamos numa situação de crise económica e a cultura é sempre a primeira a sofrer em situação de crise económica. Já não há Ministério da Cultura,
Prontos, e estamos também a falar de um país que é pequenino, que não tem projeção internacional assim muito importante. E dentro dos possíveis, eu acho que na minha área, na pintura, na arte, acontece coisas muito boas aqui. Tudo o que acontece nas grandes capitais europeias chega um dia ou outro ao Porto ou a Lisboa, e cada vez mais ao Porto até que em Lisboa. Portanto, pelo contrário, eu acho que tudo isto é bom, dentro do possível. E é uma coisa, prontos, é certo que há uma fraca adesão aqui, mas é difícil lutar contra o super Putin futebol, a super Putin TVI, é muito difícil lutar contra isto, não é? É difícil, e aliás, não sei se é preciso lutar. As coisas têm que ser feitas, nada mais. Tem que se fazer as coisas e nada mais, e ir para a frente e prontos. Nesta altura consegues sobreviver da pintura? Ora bem, sobreviver, não, claro que não, mas também, pronto, isso depende de vários fatores, não é? É certo que não é o país ideal, mas qual é o país ideal para quem quer ser artista? Quem se aventura na criação, sim, Nova Iorque, quem se aventura na criação artística tem que, pronto, lidar com estas dificuldades, tem que saber que vai ser difícil, é um privilégio viver da sua arte, é um autêntico privilégio, portanto, não é, pronto, é paradoxal porque somos uns grandes sonhadores, não é? Aqui à volta desta mesa somos todos sonhadores, por mesmo é que, pronto, enterramos nos nossos sonhos, mas isto é que é bonito, são estas marcas que são bonitas. E pronto, para mim é porreirinho estar aqui em Vizela e pintar, muito porreirinho. Muito obrigada, Ricardo. Dizer que nesta altura está a decorrer o Rendezvous Cultural, um projeto que tem em vista aliar a cultura urbana às tradições locais. Na plateia temos alguns dos protagonistas deste programa, que vamos agora ouvir através da nossa colega, da jornalista Helena Lopes, que vai perceber nesta altura qual é o balanço. Isto depois desta manhã já ter sido inaugurado um grafite e de logo mais haver um espetáculo na escola secundária. Exatamente, foram 7 dias, antes de mais, boa tarde a todos, foram 7 dias de intensa atividade. Eu vou já passar aqui para os protagonistas, quem mais do que eles, para nos dizerem como é que correram estes 7 dias. Começo pela Tânia Val, tu também que participaste neste projeto. Como é que foi esta experiência de participar no Rendezvous Cultural? Posso dizer que foi uma experiência positiva, visto que tivemos contacto com uma cultura diferente, com pessoas que não falam a mesma língua, e daí tivemos que ultrapassar um pouco os obstáculos a nível de língua, porque é muito difícil. Foi uma entrave? No início sim, mas lá nos desenrascámos com gestos e agora no final acho que já pelo menos um bocadinho de francês já conseguimos comunicar uns com os outros e a comunicação agora está a ser mais positiva. Acredito que um dos momentos altos seja o espetáculo Logo Mais, que fecha este Rendezvous Cultural, mas desafio-te a perguntar, quero dizer, qual foi o momento mais marcante até agora deste Rendezvous? Para mim foi a parte dos instrumentos, porque temos contacto com a música sim, mas particularmente eu nunca tinha tocado caixa, não é? Visto que é um instrumento tradicional português, e acho que vai ser muito interessante. Muito obrigada, Tânia Val, ela que também participou neste projeto, o Rendezvous Cultural, que termina hoje. Já que a Diana não quer falar comigo e está-me a fugir, vou falar aqui com a Marta Pereira, ela que também participou. Marta, do que é que retiraste de bom desta iniciativa? Boa tarde, bom dia, antes de mais. As melhores coisas que eu tirei aqui foi a experiência de lidar com uma língua que eu não estou tão familiarizada com ela. Qual foi o truque? O truque foi misturar tudo, foi misturar o espanhol com o inglês, com o francês e português e gestos. Os gestos são muito importantes. Acho que foi uma experiência comunicacional muito positiva, porque eu, especialmente como estudei comunicação, acho super interessante ver os vários estilos de comunicação. As pessoas pensam que normalmente a comunicação passa pela língua, mas não, a comunicação passa por olhares, por gestos, e foi uma das coisas que aqui aconteceu imenso, foi a comunicação gestual, para tentar perceber, para ensinar, para tudo. Acho que foi muito positivo.
E da parte dos nossos visitantes, dos franceses, achas que eles também gostaram de estar cá? Eu, tendo em conta o que já ouvi, as expressões, eu não sou uma perita em francês, mas vou percebendo algumas expressões e estão sempre bem eles, estão sempre, como aqui o nosso amigo Gaeta diz, é sempre la crème de la crème, que suponho que seja a cereja no topo do bolo, as coisas que aqui ouvimos, vamos ouvir assim umas coisas engraçadas e acho que nos divertimos acima de tudo e vamos aprendendo outra cultura, até a nossa cultura que nós desconhecemos, não é? Aprendi imensas coisas sobre a Vizela. Muito bem, muito obrigada Marta Pereira. João Ferreira, houve tempo para fazer amizades? Boa tarde antes de mais, houve claramente tempo para fazer amizades que irão perdurar durante muito tempo. Já tivemos até vários incentivos e vários convites para ir à França, para ir a Frontignan, convites inclusive para nós ir para a casa destes franceses, para ir visitar, que eles irão ter muito gosto, eles estão muito satisfeitos com a nossa recepção, estão muito admirados. Vocês não vão esquecer essa proposta, certamente? Não, iremos aproveitar claramente, é só aproveitar os timings. Está uma candidatura também para os jovens irem em setembro à França, vamos coordenar isso, quer vamos em setembro ou outra data, um fim de semana, iremos claramente conhecer Frontignan. Momento alto. É difícil dizer o momento alto, houve vários momentos altos, mas eu acho que o momento alto vai ser logo e depois na despedida, que aí vão haver muitos sentimentos. Eu atrevo-me até a dizer que a choradeira vai ser o momento mais alto, porque há muita emoção aqui, houve muitos sentimentos partilhados, a própria comunicação, às vezes a forma verbal não foi a primeira, foi o gesto, a troca de olhares, e isso é que entra mesmo nos... São formas de comunicação também. Exatamente. E tudo correu como devia. Para que estes 7 dias corressem sobre rodas, há uma equipa de trabalho de coordenação por trás de tudo isto. A expectativa está centrada, portanto, no espetáculo logo mais. Filipe Costa, um dos coordenadores. O que é que os vizelenses podem esperar logo na Escola Secundária Vizela, no espetáculo final? Boa tarde a todos que nos escutam. Eu penso que os vizelenses podem esperar um espetáculo agradável, leve, boas surpresas, mas não estamos a falar de um espetáculo de nível profissional, estamos a falar mais de um espetáculo que é uma mostra do que se passou, estamos a falar de um espetáculo convívio e sobretudo estamos a falar de uma programação que mistura no mesmo palco projetos jovens, modernos e projetos de música tradicional portuguesa e o resultado final deste ateliê. Isso é que eu acho que é inédito, não é tanto a qualidade em si, será mais o tipo de espetáculo que nós nos arriscamos a tentar promover. E é importante dizer que o espetáculo final não é o objetivo deste encontro. Isto resulta deste encontro, mas este encontro usa a fusão das culturas também como veículo para chegar a outras coisas, para chegar a conceitos de tolerância intercultural, de como é que a criação artística nos pode fazer aproximar das nossas raízes, etc. Esse espetáculo será a mostra disso, mas as pessoas que não têm expectativa de ver um espetáculo, não muito pela sua qualidade, mas pela originalidade e pela energia que se vai proporcionar. Desvenda um pouco o véu. Como é que seria se os miúdos de 16 anos resolvessem fazer breakdance ao som de caixas tradicionais que os Zés Pereiras costumam utilizar? Seria engraçado? A ver, vamos. A resposta será dada logo mais na secundária Vizela a partir das 21 horas. Fica assim prometido. Nós vamos continuar com esta conversa nesta mesa redonda. José Manuel Guerra, qual é a maior lacuna cultural de Vizela? A sua opinião já é conhecida. Será mesmo a falta de alguns espaços onde possam ser realizados alguns espetáculos ou mostradas as qualidades artísticas de Vizela? Bom, acho que sim, é mesmo, a palavra é alguns, porque com a oferta, lá está, estamos a falar sempre da oferta, da procura, mas no nosso meio a oferta existe, mas não existe um espaço, um só, e nós não precisamos só de um, mas para quem não tem nenhum, se tivermos um condigno e com condições, já é muito bom, mas a palavra certa é alguns, faltam-nos de facto espaços interiores, porque exteriores é uma questão de nós puxarmos um bocadinho para a imaginação e eles podem acontecer. Interiores não há mesmo, e eu
participo numa instituição onde debato com isto todos os dias, todas as semanas, todos os meses, sempre. Grande problema, vamos fazer onde? Complicado. Só para sublinhar, nós no teatro debatemos com o mesmo problema e nós conseguimos criar peças tendo em conta, porque sabemos quais as salas que temos e os sítios onde podemos ou não representá-las, mas é do nosso interesse já há algum tempo de contactar com grupos de amadores de fora, de fazer possíveis trocas. Nós vamos, intercâmbios também, nós vamos apresentar uma peça lá e eles vão apresentar uma peça cá e nós não temos quase a coragem de pedir a alguém para vir a Vizela e dizermos, olha, mas não temos nenhuma sala com as condições mínimas, porque nós trabalhamos porque é o único sítio que nos dão para criar, para nos divertirmos e para fazermos o que gostamos, mas não sentimos à vontade para outras pessoas nessas condições. Isso. Mas também é preciso, eu acho que era bom neste sentido dos espaços, investir espaços não convencionais também, tipo fábricas desafetadas, jardins e tudo, isto seria muito bom, e espaços alternativos, estás a ver? Eu concordo e é o que contigo, falta aqui, estás a ver? E espaço não falta aqui em Vizela, fábricas, por exemplo, desafetadas ao monte. Nós temos aquelas fábricas. E seria bom investir estes espaços também. No Rio, temos o casino, que tem uma posição central, que podia ser uma casa de espetáculos, uma casa dedicada à cultura, e central como era fenomenal. Temos o Cineparque, mas já nem vale a pena falar muito sobre isso, já foi muito falado. E haver em sítios, e é como diz o Ricardo, não faltam fábricas. Em relação ao casino e também ao Cineparque, estamos a falar de locais que têm proprietários. Sim, por isso é que eu estou a aproveitar para falar na rádio, para tentar convencer as pessoas a fazerem um investimento. A cultura é rentável, pensem nisso. Mas é por aí. Entretanto, Helder, podemos também aproveitar alguns espaços naturais, principalmente na primavera e no verão, a marginal da zona de Ribeirinho, o Parque das Termas. Mas mesmo a propósito dos espaços fechados, eu concordo aqui com o que o Ricardo disse. Há falta de... nós vamos por aqui, mesmo ao longo do Rio Vizela, há tantos espaços devolutos, espaços enormes, talvez não seja preciso muito investimento em termos financeiros, mas mais até investimentos em termos criativos, porque cada um até dar mão de obra, e poderia ser criado um espaço multifuncional onde caberiam diversas e variadas tipos de arte, podiam funcionar ao mesmo tempo, desde exposições a manifestações estarão artísticas. inspirados naquilo que está a acontecer nessa Sim, exatamente. Espaço ASA, nós aqui temos, e não é só na ASA, há outras, o Centro de Arte e Arquitetura e outros, nós aqui temos esses espaços. Há que talvez puxar um bocadinho pela imaginação. O próprio espaço oficina era uma antiga fábrica, se não estou enganado. É da Companhia Profissional de Guimarães e era uma antiga fábrica, é um local sem palco nem nada. Até porque essa imaginação tem sido feita, claro que é mais fácil porque não envolve tantas construções. Eu recordo-me no último verão ter assistido ao espetáculo da apresentação do CD Murmúrios de Vizela. Da Ponte Romana. Ali, um espaço sublime, mesmo até a projeção da luz naquela fábrica, lá está, na fachada da fábrica abandonada. Foi um espaço que culminou por excelência. Tínhamos ali os Murmúrios do Rio, a atuação da banda e das suas escolas, que já foi aqui falado. E que foi um espetáculo. Teve uma grande adesão, curiosamente. Exato. Teve uma forte adesão. Ou seja, é esta criatividade que eu digo, que é as pessoas pensar. Muitas vezes nós ficamos pelo comodismo. Eu até quero apresentar algo, mas não há espaço, não se faz. A atitude do português tipo que é isto. Eu até gostava, mas não temos espaço, não se faz. É este educar mentalidades, apostar na imaginação, na criatividade, porque para fazer arte e cultura, se calhar muitas vezes não é preciso olhar tanto para o lado financeiro, é preciso olhar mais porque a arte é mesmo, é isso, criatividade, é percepção dos espaços, percepção do que há, das realidades que temos e depois investir nessas realidades que temos, porque nós aqui também fala-se muito numa casa da cultura e tudo mais, mas os espaços não são assim tantos e o investimento hoje em dia está tudo cortado, não é? Falou-se da Casa da Cultura para o edifício do Castelo. Sim, senhor, é uma excelente ideia, mas é um investimento
megalómano. Não há, neste momento todos temos consciência que não há condições para isso, mas uma questão de educar, e é isso que é necessário. João Filipe, que outros eventos gostarias de ver realizados em Vizela que proporcionassem uma aposta na arte, na cultura? Estou imagina, portanto, um Parque das Termas, num Serralves em Festa, neste caso de um Vizela em Festa, por exemplo. Eu acho que, acima de tudo, era necessário criar uma rotina de eventos e não fazer-se 3 ou 4 eventos por ano, porque quer dizer, em Vizela há um bocado o hábito de que nas festas, que são em agosto, existem alguns concertos e depois passa-se o ano inteiro sem criar esse hábito de que semanalmente ou até mensalmente haja um concerto, haja uma exposição aberta, haja uma peça de teatro. Isso não existe, ou seja, não existe a rotina de se abrir a agenda cultural e vamos ver o que é que este fim de semana temos para fazer. Já nem falo a semana, não é? Eu acho que há muitos poucos vizelenses, se calhar, com a rotina de abrir a agenda cultural, com essa curiosidade, e eu entendo porquê. Porque eu, quando abro a agenda cultural, deparo-me com uma agenda que eu próprio quase que a poderia fazer sem custos. Ou seja, o que eu quero dizer é que não há nada de interessante. Temos que lidar também com uma comunidade que não tem o hábito de consumir programas culturais, não é? Há muito tempo, sabe? Daí começar a criá-los e não utilizar caminhadas para colocar numa agenda cultural. Estamos a lidar com um público que não consome estes produtos, não é? Mas talvez começar a levar estas programações aos sítios que as pessoas frequentam, começar tipo por cafés, por sala, como há agora aqui já há casas ligadas à restauração e à arte, que abriu recentemente. Começar por aqui é uma forma também de alertar as percepções das pessoas para... João um bocado disse uma coisa interessante, que era experimentar a arte. Antes dela ser consumida, o povo tem que experimentar a arte. Correto, tens totalmente razão. O povo tem que experimentar antes de consumir. Assim é que ele passa a gostar, não é? Por exemplo, eu sou pintor, ok, eu ponho a minha tela ali no Parque das Termas. Oh amigo, anda, pega lá um pincel e experimenta. E eles querem se gostar, porque há muita gente também... Já experimentaste fazer isso, Ricardo? Não, por acaso não. Mas eu sou um pouco desiludido. Agora estás a pensar, não, agora é uma armadilha, não é? Mas já não sei o que dizer. Mas experimentar a arte eu acho que é essencial, não é? Prontos para poder consumi-la depois. Ela e a literatura na cultura? Aqui em Vizela têm sido desenvolvidos alguns projetos ultimamente interessantes, principalmente com colaborações da Câmara Municipal de Vizela e da Fundação Jorge Antunes, desde a escrita criativa com as turmas de adultos, as turmas EFA, recentemente o Liga-te à Poesia, que eu tive a oportunidade de estar agora presente em março, no espetáculo que houve na Escola Secundária de Vizela, que foi culminar todo um projeto, desde as crianças aos funcionários das escolas, todos escreveram poesia. E teve também transmissão na e teve uma grande aderência, uma grande adesão, perdão. Teve uma grande adesão. Porquê? Porque houve este estímulo. Muitas vezes nós precisamos de ser estimulados para fazer algo. E lançar estas ideias, ir às escolas, envolver toda a gente, porque vê-se ali desde as crianças do ensino básico ao porteiro da escola, e que foi a pessoa que até mais me surpreendeu, porque se calhar era a pessoa com menos habilitações ali, que não sei, mas que ali, do dia a dia, construiu, pensa-se que a poesia tem que ser erudita, não, poesia do cotidiano, e ele esteve, e sem medo de ir ao palco e apresentar o seu trabalho. Tens essa necessidade de mostrar aos teus leitores que é possível alcançar a cultura de um povo, mais do que um povo, através da leitura? Todos nós, desde artistas a não artistas, temos necessidade de comunicar. É quase uma primícia do ser humano, comunicar.
e o artista que tenta comunicar através de emoções, da sua percepção do mundo, seja a pintura, a escrita, a música, é toda uma percepção que ele tem do mundo e que tenta comunicar, tenta se exprimir. E nós precisamos, nós também não é o querer ter público, mas precisamos ter público, precisamos ter de comunicar. Por exemplo, eu falo da escrita, quando um livro chega à outra margem, que é o público, e que causa diferentes e variadas sensações e emoções em cada leitor. Essa é a forma que nós temos de comunicar, como quem olha para um quadro ou como quem ouve uma peça musical. E o artista precisa de comunicar. É esse o meio fundamental. Existe cultura em todos os lugares, até existe cultura científica, não é assim? Anitta, do Desveio Ciência. Portanto, é esse o vosso objetivo, é também aproximar a comunidade de Vizelense daquela que é cultura científica. Exatamente, nós queremos um bocado desmistificar a ideia de ciência, que está muito metida entre quatro paredes e parece uma coisa, um bicho de sete cabeças. Nós o que queremos é educar de uma maneira informal, aproximar, neste momento o nosso público-alvo são as escolas, ou seja, aproximar os miúdos a experiências científicas, a mil e uma coisas que têm interesse, mas que lhes são ensinadas de uma maneira muito formal, que desmotivam, que não lhes provocam qualquer interesse. E indo buscar um bocado a temática anterior dos espaços, ou seja, tirá-los da escola, que parece um local muito sério. E, por exemplo, nós temos bons espaços, e aqui eu já vou buscar um bocadinho da minha formação. Eu sou arquiteta paisagista e, por exemplo, quando se falava do Rio Vizela e do Parque das Termas, são locais fantásticos, em que toda a gente pode ter várias experiências, tocar em árvores, mexer nos bichos, molhar as mãos no rio. Parece tudo uma realidade muito distante. Eu vejo os miúdos no parque e eles passeiam-se simplesmente, eles não tiram qualquer experiência, qualquer sensação daquela atividade, e eu acho que se passa isso muito com toda a cultura, ou seja, nós somos simples espectadores. Quando se falava de pôr as mãos na tela, pôr as mãos na tinta, é isto que é necessário. A aproximação passa por aqui, não sou eu isolada no meu mundo a dizer isto é uma espécie tal e tal, é pôr a criança, pôr o adulto também, a mexer, a tocar, é todo um rol de sensações que falta experimentar. Padece, José Manuel Guerra, a nossa comunidade do sentimento de que as artes, a cultura apenas eram direcionadas para uma população privilegiada, a elite ainda? Existe ainda essa mentalidade? Não é só em Vizela, já estou como o João Filipe, é em Portugal e no mundo, não é? Todas as artes que estão aqui representadas nesta mesa, infelizmente digo, ainda são vistas à elite, aquilo é só para alguns, não é? E não é de todo. Todas as artes que estão aqui representadas, acho que são para todos, são feitas para todos e por todos. Acho que é um lema que nos acompanha a todos. Não temos que ser nada, temos que ser o que somos e fazer, criar e dar aos outros, e os outros têm que receber e participar. E, portanto, não é nada... Mas não há mudança de mentalidades? Bem, nós temos que trabalhar, nós temos que trabalhar para mudar isto, e a melhor maneira é trabalhar e ali como o Sr. Pintor disse, quer dizer, nós não podemos estar à espera sempre que as coisas vão mudando ou por decreto, não é? Nós vamos fazendo, temos que trabalhar, temos que imaginar, temos que criar, e acho que as ruas, as estradas, as autoestradas vão aparecer, aliás. Não é eu estar aqui a dizer que precisamos de um teatro ou que precisamos de um auditório. Repetir isto, obviamente, acho que vai pressionar quem de direito para o fazer. Mas a melhor forma de o fazermos todos, os músicos, os atores, é fabricarmos, é criarmos, e as pessoas vão ter que nos abrir portas, ou seja, o nosso trabalho obriga-os, no dia-a-dia, obriga-os a ir para... Vão ficar sensibilizadas. Exatamente, não só pela palavra, não é? As pessoas veem, há trabalho, todos os dias há trabalho, há desenvolvimento, portanto vamos dar-lhe o que eles merecem, o que todos merecemos, com o auditório ou o espaço a ser criado, pode ser uma fábrica. Aliás, eu já estive em Frontignon, em representação do nosso município, por 2 vezes, e posso-vos dizer que o auditório onde atuei era um simples salão, sem palco, que 1 hora antes de nós atuarmos não tinha palco. E quando atuámos tinha um excelente palco. Mas as salas modernas atuais, os auditórios que são construídos apenas para serem auditórios,
a opção é sempre essa, são salões vazios. Por exemplo, quando nós falamos de teatro, de uma sala para ensaiar, um espaço para atuar, pensa-se que não pode ser naquele sítio porque não tem um palco, quando é ao contrário, quanto mais vazio for, mais flexível se torna. E dá para exposição, concerto de música, apresentação de teatro, dá para fazer tudo, não é? Desde que feito com consciência. Desde feito com consciência, atenção. Não basta abrir uma fábrica e pôr lá, está aqui o espaço para o palco e o espaço para o público, não é? Também não é assim. Mas porque nós, de certa forma, temos o espaço que é do Cineparque, que é o espaço mais parecido com o auditório que temos em Vizela, apesar das condições serem, enfim, as que todos conhecemos, poderia eventualmente servir para alguma coisa. Não é? Como já serviu durante algum tempo para uma outra atividade. O que é certo é que nem sequer esse espaço se reaproveita, pelo contrário, deixa-se que as coisas se degradem cada vez mais. É o espaço mais próximo. É o mais próximo. É aquele que tem que se fazer um menor investimento, na minha opinião, mas aquilo é privado, não é? Exatamente. Domingos, a cultura e a arte são vistos pelos nossos governantes como um dos principais eixos de ação para o desenvolvimento da comunidade? Nós não temos Ministério da Cultura. É verdade. E isso diz tudo. Não temos Ministério da Cultura, isso... Nós já tivemos... espera, nós não temos Ministério da Cultura, isso para mim revela o que é a cultura e a arte para os políticos. Por outro lado, eu não sei porque tenho um sentimento que desde que extinguiram o Ministério da Cultura fez-se melhor cultura em Portugal. Portanto, quanto menos políticos houverem no caminho, melhor. E é isso que eu tenho a dizer. Em regra geral, preocupa-se pouco com as pessoas que fazem este tipo de coisas. E não é só aqui em Portugal. Mas porquê que achas que isto acontece, Ricardo? A aposta na arte, na cultura, pode potenciar o crescimento de outros setores, por exemplo, em Vizela do turismo, e esse sem dúvida nenhuma. Potenciar o crescimento da economia, isso é fundamental. Eu vou falar de uma cidade que se chama Bilbao. Desde que tem aquele museu Guggenheim, a cidade mudou por completo. Mas por completo, o museu em si é uma obra de arte autêntica, não é? Porque tem aquela estrutura magnífica e tudo, mas a cidade em si mudou por completo. Transformou-se. Era uma cidade, pobre, sem projeção nenhuma. Hoje em dia tem uma projeção internacional, só por causa de está lá um museu. Não é qualquer não é um museu qualquer, não é? Mas é um espaço cultural. Portanto, a cultura, se não pode desenvolver a economia local, Deus me livre, não. Eu acho que se brinca tanto com isto do monopólio e do fator monetário, e que porque nós temos conhecimento da Carta dos Ordenados, por exemplo, aqui da Capital Europeia da Cultura, e eu penso que como é que as coisas chegam a esse ponto? O que é que era possível se uma vez por mês tivéssemos acesso, por exemplo, a metade do ordenado de uma só pessoa, não é? E estamos a falar de um ordenado para uma pessoa que provavelmente está a fazer o papel de ninguém, e infelizmente provou-se que foi um bocado assim. Acho que se brinca um bocadinho a isto, e depois quando se fala em crise económica e de que a cultura não tem apoios, uma pessoa pensa, mas então... como é que acontecem estes casos? Não resisti a mandar esta... Ainda há pouco discutíamos, José Manuel Guerra, há alguns meses, portanto, quando chegou a Troika a Portugal, o FMI também, que estávamos além perante uma crise económica, mas antes de mais uma crise cultural, uma crise de valores. Sim, a crise cultural é que o colega já referiu. O facto de nós não termos Ministério da Cultura diz realmente pouco, não é? Temos um secretário de Estado que há de fazer o papel dele. Eu não vejo relevância disso, vejo no fator cultural, ou seja, isto está mal, é preciso poupar, pronto, extingue-se o Ministério da Cultura. Isso é uma atitude, a coisa até pode funcionar melhor, mas a atitude em si, quer dizer, está mal, não há dinheiro, menos cultura. A crise continua, menos cultura ainda, e as pessoas não percebem que essa não é a solução. Portanto, é um problema de atitude, não contra a cultura, mas a cultura é o elo mais fraco, não é? Estamos agora... E depois o que acontece é que reduzem o dinheiro à cultura, mas como o pessoal da cultura é chato, continua a fazer cultura, e eles, como o pessoal da cultura continua a fazer cultura, pode fazer cultura com menos dinheiro, continuam a cortar,
E há de chegar o dia que não vai ser preciso dinheiro e vamos continuar a fazer cultura. Já temos grandes cadeias internacionais que usam dessa forma da exploração para fazerem programações anuais e sem gastarem um tostão, não é? Porque se aproveitam precisamente do posto, que, segundo eles dizem que é um posto de promoção. Eu não queria dizer que era a FNAC, mas também não passa a publicidade. Mas Temos um pico, aí em direto. Pois, ainda não são 10 da noite. Foi um prazer ter estado convosco, mas o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço por terem feito parte desta mesa redonda numa partilha de princípios sobre aquilo que a arte e a cultura devem significar para a nossa comunidade. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Agradecer também a todos os que tornaram possível a emissão deste programa, a Fundação Jorge Antunes, que aparecera neste projeto da Rádio Vizela, Ricardo Vieira, dinamizador do Espaço Jovem, e aos nossos técnicos José Marinho, José António Dias. O Atitude FM volta em maio com um novo tema em debate, mas ainda antes de fechar vou citar Brecht para dizer que todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver. Boa tarde e bom fim de semana.